Com Sim. quantos anos você começou a cantar? Me conta. Olha, profissionalmente eu comecei a cantar aos 12 anos, né? Mas eu sempre cantei desde os 8 anos de idade ali na escola, mas eu Hum. comecei mesmo cantando dentro das igrejas a partir dos 12 anos de idade. Foi quando eu comecei a ter algumas oportunidades para cantar. Na igreja? Sim, na igreja evangélica. Causou na igreja, hein? Foi por isso que eu saí, porque eu comecei a cantar aos 12, e aí aos 18 eu percebi que, óbvio, a pessoa de 12 anos e uma pessoa de 18 anos, ela pensa totalmente diferente. Eu falo para todo mundo que a igreja serviu para moldar o meu caráter, para me tornar um ser humano melhor, para eu conseguir distinguir o que é o bem e o que é o mal. Ela serviu, ela teve a sua importância na minha vida, mas aí começou a me sufocar, né? Porque aí você imagina, você é adolescente, jovem na igreja, você começa a não se identificar com aquelas questões, não consegue não se ver representado, não consegue se enxergar como um deles. E aí, aos 18, eu falei assim: não, é verdade, vou sair, não tá dando para mim, eu não tô conseguindo expressar minha arte como eu gostaria, eu não tô conseguindo cantar como eu gostaria, então eu vou sair e vou começar uma outra nova trajetória. O que você quer dizer é em relação à questão da orientação sexual. Isso você não podia ser você não podia assumir isso dentro da igreja, ou as pessoas sabiam que você sempre foi gay? Bom, o adolescente, né, por exemplo, eu não tive pai nem mãe, eu fui criado pela minha avó, pelo meu avô, né, desde muito cedo. E aí eu entrei num lugar, eu vivia uma realidade fora da igreja. Fora da igreja eu era bichinho, viadinho, eu apanhava, eu era agredido, tenho até cicatriz até hoje no corpo, né? Agressões físicas mesmo, por ser uma criança viada, que você sabe que existe, né? E aí, Sofria bullying. quando eu Isso cheguei na aonde? igreja. Oi? Sofria bullying, mas na rua, na escola, É, hein? exatamente. Aí quando eu cheguei na igreja, eu falei, poxa, aqui ninguém me bate, aqui ninguém me agride, aqui ninguém me humilha, ninguém me xinga. Uhum. E eu falei, pô, aqui é o lugar. E aí eu comecei a cantar, falei, pô, agora aqui todo mundo me ama, agora porque eu canto, então eu vou continuar aqui na igreja. Só que aí você começa a vivenciar algumas coisinhas que você começa a se sentir agredido também. Por exemplo, eu ia cantar e aí os meninos faziam piadinhas assim, ah lá, o Washington canta igual uma mulher. Ah lá, isso me ofendia, né? Porque isso me tirava daquele lugar de igualdade e eles me colocavam como um menino diferente. E aí eu falei, pô, também tô sofrendo agressão dentro da igreja. Então aqui não é o meu lugar. Eu não consigo, não vou poder ficar aqui porque eu também tô sofrendo as mesmas coisas. E óbvio, toda a politicagem da igreja, de todas essas coisas que a igreja, né, tem que ter. E aí eu falei, pô, vou processar minha fé de uma outra maneira. E aí o fato, aí calhou que aí eu me entendi gay, me entendi LGBT. Eu falei, pô, é verdade. Eles não estão preparados para receber um LGBT, eles não têm suporte para ter um LGBT dentro da igreja. Então obrigado, foi muito legal esse caminho até aqui juntos, mas eu vou seguir minha vida vivendo, processando minha fé de uma outra forma. E, de outras palavras, você também sofreu preconceito dentro da igreja. Ah, a gente não era aquele preconceito, por exemplo, agressivo como fora, né? Porque fora as pessoas não têm pudor, elas vão te humilhar, elas vão te rebaixar, elas vão te xingar. Dentro da igreja, não. Dentro da igreja eles são mais comedidos, eles são mais velados, assim. Então, por exemplo, às vezes eu sofri uma agressão pelos meninos que faziam piadinhas. Às vezes eu era excluído de uma atividade porque era uma atividade de homem. Ou às vezes a gente ia fazer um jogo, por exemplo, e aí, o Washington fica com as meninas, e óbvio, eu, na minha imaturidade, adolescente, hormônio crescendo, pelo crescendo, e os meninos se apaixonando pelas meninas, as meninas se apaixonando pelas meninas, e eu, no meio disso tudo, óbvio que eu me vi ofendido, óbvio que eu me vi fragilizado, né? Entendi. E aí você segue seu rumo, né? Segue seu rumo e fala, agora eu vou cantar para esse mundo afora e vou arrasar e vou lacrar, né? Exatamente.